Números capítulo 13. A missão de reconhecimento de Canaã. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabe, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Guel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se não muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muro ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. O relatório da expedição. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles.